Desenrole a sua vida e dê um salto para o futuro. Nós estamos se aproximando já da metade do ano e quando você olha para a sua situação, é o emaranhado de coisas. Os projetos que você começou, projetos que você nem começou, lutas que você queria resolver e ainda não resolveu. Eu vou te dar hoje um raio-x de como você faz para mudar esta situação e ir para o próximo nível. Yeah, time to run it up. Got the blueprint, divine intelligence for the mission. Fueled by the faith, that's my main composition. Walking in my purpose, ain't no competition. This a geo victory, not my own volition. Let's go. Walking in my purpose, ain't no competition. This a geo victory, not my own volition. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos no Essência Cast e hoje o assunto que eu quero trazer para você é para te impulsionar. Exatamente isso. Para tirar você da situação atual que você está vivendo, preso, uma situação que talvez está te travando, que está te impedindo, e levar, encaminhar, direcionar você a um novo patamar, levar você a um novo nível de mentalidade. Então eu quero já que você fique comigo nesse episódio, mas do começo até o fim, porque o conteúdo que hoje eu preparei para a sua vida, ele é abençoador e transformador. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, eu vou dar esse tempo para você agora. Aproveita, se inscreve aqui no Essência Cast. Esse programa, ele trata de inteligência, ele trata de fé e ele proporciona para você conhecimento e sabedoria. E o nosso intuito é que você aprenda à luz da palavra de Deus, à luz daquilo que Deus quer para a sua vida, para que você tenha uma vida melhor, viva uma vida com qualidade. Na Bíblia está escrito que Jesus ele deixou a seguinte palavra: no mundo tereis aflições. Mas ao mesmo tempo ele não falou assim, e vai ser aflição do começo ao fim. Ele não falou assim, vai ser amargura todo santo dia. Não. Ele falou, mas tenha bom ânimo. Ali ele já disse para você, tenha bom ânimo, tenha alegria, tenha esperança, tenha expectativa. E ele fala por quê? Porque eu venci o mundo e você também vencerá. Então, estamos só começando o programa de hoje. Eu quero falar com você sobre a vida quando ela está enrolada. Já percebeu que uma vida enrolada, você projeta, mas não executa. Você quer, mas por incrível que pareça, parece que você não tem força sequer para sair do lugar. E à medida que o tempo vai passando, você vai percebendo isso. Você vai percebendo que as pessoas estão evoluindo, as coisas estão acontecendo na vida de outros, mas quando você olha na sua vida, parece que aquela famosa pulga atrás da orelha. Tem coisa errada na minha vida, olha só a situação. Chegou no mês de abril, eu ainda não consegui vencer. Nossa, eu falei na virada do ano, prometi que esse ano iria, e até agora nada. Então, esse programa ele é especial para você. Se você não se inscreveu, se inscreva no canal. Se você ainda não curtiu, não deixou seu like aqui, já aproveita também e dê uma curtida. Por quê? Porque a plataforma vai entender que esse episódio é interessante e ela vai encaminhar, ela vai fazer esse episódio aparecer para mais pessoas e nós vamos poder ajudar mais pessoas. Lembrando que você não paga absolutamente nada para estar aqui conosco e nós estamos ofertando, cedendo, dedicando nosso tempo para poder abençoar a sua vida. Tá bom? Então vamos lá. Vamos começar já a fazer aqui as suas anotações. Prepara aí papel e caneta, porque eu tenho certeza, eu não tenho nenhum tipo de dúvida que o que eu vou falar aqui vai ser muito útil para a sua vida. Esse raio-x que eu vou dar para você hoje não é no intuito de te afrontar, não é no intuito de, poxa, está jogando na minha cara, não. Muito pelo contrário, é para te ajudar. Eu tenho certeza que se você anotar as coisas que eu vou dizer aqui para você e se você colocar em prática aquilo que eu vou te ensinar,
eu tenho certeza que vai mudar. Eu tenho certeza que quando chegar na metade do ano, você vai falar, opa, peraí. Eu já percebi, eu já senti uma pequena melhora. Nossa, Eduardo, peraí, você está me dizendo que vai mudar em cerca de 2 meses? Nós já estamos em abril, exatamente isso. Estou dizendo para você que se você colocar em prática, você já vai conseguir enxergar situações diferentes e até obter resultados diferentes, tá bom? Então vamos lá. O que será que faz uma pessoa ter uma vida enrolada? O que será que faz uma pessoa ela ter uma vida onde ela sonha com muitas coisas, mas ela não consegue alcançar nem as pequenas coisas? O que faz a vida de uma pessoa ela ficar enrolada? Existe na Bíblia um homem que eu quero usar ele como referência hoje. A Bíblia cita ele no livro de 2 a Reis, no capítulo de número 5. O nome dele é Naamã. E a Bíblia ela cita que este homem ele era chefe do exército, chefe da guarda do rei. A Bíblia cita que ele serviu o rei, ele era um líder, ele era muito respeitado. Porém, ele tinha uma enfermidade. A enfermidade que ele tinha era na sua pele. E essa enfermidade é o que nós chamaríamos hoje de hanseníase, que é uma lepra. A Bíblia cita que Naamã ele tinha uma lepra e que por conta dessa lepra ele tinha algumas limitações que eu vou trazer aqui para você. Uma das limitações, a Bíblia vai citar que só quem percebe que ele está leproso, que vai falar que ele é leproso, é quem está dentro da casa dele. Já nos trazendo aqui a realidade de que era por baixo da farda, que ele colocava a farda, ninguém percebia ou não sabia de nada, e se via era muito pouco, talvez na mão, na área, talvez se tivesse na região do pescoço, alguma coisa do tipo, no rosto, mas no corpo todo em si, só era possível ver isso dentro da casa dele. Você deve também ter um entendimento comigo que um casal, quando um dos dois estão com algum tipo de enfermidade, o relacionamento, a intimidade do casal, ela não consegue ser a mesma. Não consegue. Haja vista que é capaz até do outro se preocupar com a saúde do que está enfermo. Então, Naamã, ele tinha lá a sua esposa, ele até era um líder, uma pessoa respeitada, mas ele tinha essa enfermidade. Essa área da vida dele, que era a área da saúde, no caso de Naamã era a área da saúde, ela estava enrolada. Ela estava enrolada. E a Bíblia cita que ele foi receber uma orientação de uma da sua serva, de uma serva sua, para que ele pudesse, se ele tivesse, aliás, na terra de Israel, no meio do povo de Israel e tudo mais, ele seria curado. E quando ele soube disso, ele foi procurar os seus meios de resolver o seu problema. Pediu cartas para sua liderança, pediu autoridade para que ele pudesse lá em Israel ser curado. E quando ele chega diante do rei de Israel com essa carta, com essa declaração de que ele precisa da cura, a Bíblia cita que por ele já ter vencido Israel uma vez na guerra, na batalha, o rei fica com medo. O rei fica preocupado e o rei pensa, peraí, como que esse homem está me procurando agora para que eu resolva esse tipo de problema com ele, que é logo uma enfermidade? Eu não sou curandeiro, eu não sou médico, como é que eu vou resolver o problema dele? E aí, Naamã foi falar em determinado momento com o profeta. E o que o profeta declarou para ele? Você precisa tomar banho no rio, que é o Rio Jordão. E nesse rio você vai dar 7 mergulhos. E vai acontecer que no 7º você vai ser curado. O Rio Jordão não é o que nós costumamos ver hoje. A situação dele não era como a que nós costumamos ver hoje. Hoje nós vemos um rio limpo, um rio que as pessoas gostam de ir para Israel para se batizar e daí por diante. Só que esse rio, naquela época, ele era um rio muito poluído, haja vista que era um dos mais poluídos da região. Então, quando Naamã ele recebeu essa direção do profeta, que diga-se de passagem, o profeta nem foi falar com ele pessoalmente, pediu para que o seu servo fosse falar. Naamã se irou.
Naamã ficou irado e ele não queria ir. Ele não queria. Está escrito na Bíblia. Pode consultar, pode ler, que em 2 Reis capítulo 5 vai dizer que Naamã, na hora, ele fica irado e ele quer desistir. Então, dentro do que eu estou falando aqui nesse texto, e eu vou usar Naamã como uma pessoa de referência para nós aprendermos com ele. Por que aprender com ele? Porque ao mesmo tempo que ele sofreu o que ele estava sofrendo, ele também conseguiu vencer. Então, por isso que eu quero trazer para você nesse programa de hoje. Olha o que vai acontecer. Naamã, ele vai pensar em desistir, ele vai recuar de tomar essa decisão. Isso aqui eu trago para você do que faz a sua vida, muitas das vezes, estar enrolada e permanecer enrolado. O que faz, Eduardo? É algo chamado procrastinação. A procrastinação é você ficar deixando para depois aquilo que você deveria fazer hoje. A procrastinação é você ficar sempre adiando o que já era para você ter feito. E é por isso que boa parte da sua vida ou uma determinada área da sua vida está de fato enrolada. Porque já era para você ter se prontificado, não é de hoje. Já era para você ter se prontificado a resolver essa questão, esse problema, há muito tempo. Mas você fica adiando. Mas você fica protelando, você fica deixando para depois, para outra semana, para o próximo mês. Sabe? É igual as pessoas que vão arrumar a gaveta. Vê a gaveta de casa ali bagunçada e falar, amanhã quando eu chegar do trabalho eu vou arrumar. Aí deixou para outro dia, no outro dia chegou cansado, final de semana eu mexo nisso aí porque eu estou muito cansado. Quando chegou no final de semana teve que sair, quando vai ver, já tem toda espécie de inseto, já tem sujeira à torta e à direita dentro daquela gaveta, por quê? Foi só acumulando. A mesma coisa com você. Então a frase que eu queria deixar para você é: solte o que te segura hoje. Solte o que te segura. Porque você fica aí procrastinando, fica adiando aquilo que você deveria já estar fazendo, e as coisas só estão se complicando. Aí eu quero que você anote esta lição, que você traga para a sua vida aí numa reflexão e veja, faz sentido isso que o Eduardo está falando? Eu realmente sou procrastinador? Se eu sou procrastinador, eu posso tomar uma decisão de fazer logo o que eu tenho que fazer? Eu posso decidir logo, peraí, eu vou começar a dieta, quer saber? Eu não vou começar para amanhã não, vou começar hoje. Peraí, eu falei que eu ia arrumar essa gaveta, eu falei que eu ia arrumar esse guarda-roupa, pois eu vou arrumar agora. Eu vou arrumar agora e não vou mais ficar adiando. É igual acordar de manhã, minha esposa fala que eu não acordo, que eu pulo, que o celular desperta, eu já pulo da cama, acordo cedo, acordo já, o dia nem raiou ainda. Por quê? Porque eu já sei que se eu protelar, eu corro sério risco de perder a hora. Então eu não protelo. Tocou, levanta. No primeiro toque, não é, eu vou esperar o outro. Não. Meu celular, por exemplo, ele tem 2 toques. Um porque eu sei que é a hora de eu acordar e o outro porque eu sei que eu já tenho que estar no meu ambiente para o meu momento de devocional, de oração com Deus. Então é 2 toques. No segundo toque, eu já tenho que estar de pé, não estar levantando. Então, quando você entende que a procrastinação está atrasando os teus projetos, está prejudicando os teus sonhos, e aí você já acorda. Você já acorda e fala, opa, peraí, tá na hora de eu fazer o que eu tenho que fazer, se eu quero viver o que eu quero viver. A segunda coisa que eu quero trazer para você, que a sua vida talvez é enrolada porque você não sabe a diferença do que é preparação e do que é solidão. Muitas pessoas, a vida dela não desenrola porque ela se habituou a sempre estar esperando por outras pessoas, a fazer o que ela sozinha já deveria fazer. Muitas pessoas, a vida dela é enrolada porque ela fica esperando a outra pessoa que também tem uma vida enrolada. Muitas pessoas, a vida dela está lá travada porque ela só anda com pessoas com vida travada. Então eu queria trazer para você hoje
que a solidão, ela não é um problema, desde que ela seja uma preparação. Existe a solidão que é um isolamento, e essa é perigosa. Quando você não quer falar com ninguém, quando você não quer interagir com ninguém, quando você se tranca no seu mundo, aí é um perigo. Aí é um perigo. O próprio Deus, ele sabia que nós seríamos seres para podermos ser sociais. O próprio Deus nos fez como seres sociais. Por isso que ele mesmo já pediu para que Adão desse nome para os bichos, depois ele viu que não era bom Adão estar só e fez para ele uma esposa. O próprio Deus nos fez como seres sociais. Agora, eu preciso entender até que ponto eu ser sociável, até que ponto eu ser maleável com as pessoas, até que ponto eu ser aberto a tudo e a todos, até que ponto isso está travando a minha vida, até que ponto isso está prejudicando os meus resultados pessoais. Porque se eu percebo que está prejudicando, é hora que eu preciso saber que é o momento de me afastar. É o momento de me afastar. Solidão com isolamento é prejudicial, mas solidão como forma de preparação é uma dádiva. Solidão como forma de preparação, ela é uma dádiva. Não é que, mas como é que eu vou fazer, Eduardo, para me virar sozinho? Não, não é que você vai se virar sozinho. Você até vai continuar ouvindo o aconselhamento de quem tem aconselhamento para te dar. Você até vai estar próximo de pessoas que têm resultado, porque você quer ter os resultados que elas têm. O que você vai fazer é entender que existem momentos que é você e você. Que é você que vai ter que tomar decisão, que é você que vai ter que tomar atitude, que é você que vai ter que fazer o que só você pode fazer por você. É esse momento. Então, quando você entende isso, você vai ter clareza. Peraí, opa, agora caiu a real aqui para mim. Então existe a solidão, que é o isolamento? Não, então eu vou para a solidão, que é uma preparação, eu vou me preparar melhor. Se eu tiver que me afastar de certos grupos de amigos, eu vou me afastar. Se eu tiver que deixar de estar com certas companhias em determinados lugares que não estão me ajudando em nada, eu vou deixar de estar. Quando você entende isso, pode ter certeza que você já está começando a dar um salto para o futuro. Terceira coisa que eu quero trazer para você, se está fazendo sentido aí para você, deixa a sua curtida. Eu só falei de duas coisas, olha só falei de duas coisas aqui, a procrastinação e a solidão. Se isso estiver fazendo sentido para você, deixa aqui agora o seu comentário. Escreve aqui abaixo, ó, vou parar de procrastinar. Escreve aqui abaixo, deixa o comentário, vou parar de procrastinar. Porque é uma determinação, você está declarando isso, você está assumindo uma responsabilidade. Você está assumindo uma responsabilidade melhor ainda, que é abertamente. As pessoas vão saber que você está decidido a deixar a procrastinação de lado. Não precisa se culpar, não precisa se sentir menor do que as pessoas, não. Todo mundo, em algum momento da vida, já procrastinou alguma coisa que deveria fazer. A questão é o que eu posso aprender agora para resolver isso. Então, escreve aqui abaixo e deixa o seu comentário. Terceira coisa que eu quero trazer para você que esteja fazendo a sua vida ficar enrolada, sabe o que é? É falta de clareza. Falta de uma visão clara de onde você está, para onde você quer ir. Você precisa ter clareza. Eu não posso acordar pela manhã e olhar para o céu e pensar: o que farei eu da minha vida hoje? Ser ou não ser? Eis a questão. Talvez eu possa fazer isso num dia de folga, num dia que eu tirei para desfrutar, para descansar. Mas imagina eu fazer isto todos os dias. Acordar sem saber o que vou fazer da minha vida. Acordar sem saber, ou melhor, viver sem saber aonde é que eu quero chegar. Falta de visão clara. É isso que talvez esteja também
enrolando a sua vida, amarrando a sua vida. Você precisa definir um alvo e você precisa alinhar uma meta, uma reta para você prosseguir. É você se tornar uma pessoa melhor antes de você focar lá no futuro. Calma, foca no hoje. Vive o agora, seja uma pessoa melhor agora. Você precisa ter essa visão clara. Você precisa saber o que você quer fazer, o que você está fazendo e aonde isso vai te levar. Como diz o ditado, quem sabe o que planta não teme o que colhe. Quem sabe o que planta não teme o que colhe. Agora, quando você percebe que você está todos os dias semeando a coisa errada, semeando a coisa ruim, semeando a coisa negativa, aí você também já está sabendo que vai colher as mesmas coisas negativas. Penúltima coisa que eu quero trazer para você aqui, para ser o raio-x de como você desenrolar sua vida e você dar um salto para o futuro. Essa aqui talvez é a que as pessoas menos gostam de ouvir e quando escutam não gostam de assumir. Olha só, é a que menos gostam de ouvir e quando elas escutam essa verdade, muitas delas nem quer colocar em prática. Não quer colocar em prática, não quer nem assumir que é verdade. Então olha só, você precisa, para desenrolar sua vida, escolher pagar o preço. Você precisa. Se você quiser desenrolar a sua vida, você precisa escolher pagar o preço. Não tem como ter o bônus sem antes aceitar o ônus. Não tem como. Não vai ter como. Você precisa entender que há um preço a ser pago. E esse preço, talvez ele seja muito difícil mesmo. Esse preço da mudança, esse preço da mudança de rota, esse preço do resultado grande que você quer, ou do resultado novo que você quer, não precisa nem ser grande, mas esse preço do resultado novo que você quer, ele vai precisar ser pago. Ele precisa ser pago. E é pago diretamente, exclusivamente por você. Você talvez vai ter ajuda de um aqui ou ajuda de outro ali, mas o preço em si, quem vai ter que escolher pagar o preço é você. Eu estou mencionando hoje a história de Naamã. Você sabe quem precisou ir lá e colocar a cara, o rosto, lá na água suja, toda poluída? Eu não sei o que passava pelaquela água, mas é mencionado no texto que era uma das piores da região. Era uma das piores da região. Imagina isso comigo. E quem tinha que colocar a cara lá era exatamente Naamã. Era Naamã que tinha que colocar a cara naquela água. Era Naamã que tinha que fazer com que aquela cura dele viesse a acontecer. Mas espera aí, Eduardo, ele não tinha servos? Tinha. Ele não era um líder? Ele era. Ele não podia, Eduardo, pedir para que outras pessoas fossem lá e mergulhassem por ele? Poderia. E eles poderiam até mergulhar. Só que não ia acontecer nada. A pele dele ia continuar leprosa. O corpo dele ia continuar enfermo. Não ia funcionar. Não ia funcionar. Então, quando Naamã recebeu a palavra, ele a princípio procrastinou. Não vou fazer isso. Não vou fazer. Tem tantos rios aí, deveria ter me pedido para ir em outro, pedido para fazer outra coisa. Aí vem um dos seus servos. Uma versão da Bíblia vai falar que é servo, uma versão vai falar que é filho. E pode ser porque ele considera de fato um filho como servo, pode ser ou um servo como filho. Vai dizer para ele: meu pai, se te fizesse um pedido pior ou mais difícil, você não faria? Embora pareça ruim, é alcançável. É alcançável. E aí Naamã olhou e disse: olha, faz sentido o que ele está falando. E aí Naamã não pediu: então entra lá comigo, você, você também, vamos comigo, você, já que eu vou ter que meter a cara aqui, vamos todo mundo. Não. Foi ele
que meteu a cara sozinho as 7 vezes e deu mergulho por 7 vezes. Porque ele decidiu, ele escolheu pagar o preço. Ele escolheu pagar o preço. Quando se escolhe pagar o preço, mesmo sabendo que vai ser difícil, mesmo sabendo que não vai ser do dia para a noite que os resultados virão, mesmo sabendo que durante o período de pagar o preço, talvez você vai passar por solidão, durante o período de pagar o preço, talvez você vai passar por ver pessoas alcançando resultados que até você queria, pessoas alcançando resultados primeiro do que você. Talvez você vá olhar ao seu redor e vai ver pessoas que, ao seu ver, nem mereciam estar tendo ou estar aonde estão, na posição que estão, e você vai olhar, mas se você escolheu pagar o preço, decidiu pagar o preço, você sabe que é um processo. Você sabe que a solidão é um processo. Você sabe que vencer a procrastinação é um processo. Você vai saber que a sua visão, entender a visão no passo a passo é um processo. E muitas das vezes nós confundimos, viu? Nós achamos que ter visão é enxergar lá no futuro. Ter visão também é enxergar agora. Ter um entendimento claro do agora. Então você olhar agora e falar assim, eu tô passando por isso, mas eu sei aonde eu vou chegar. Eu já sei aonde eu vou chegar. Eu tenho uma visão clara do hoje, do agora, e eu tenho uma visão clara de estar lá na frente. Olha só que conteúdo. Antes de eu entregar o último para você aqui e o principal não, né? Porque foram todos muito fortes e muito específicos aqui para ajudar a sua vida. Esse aqui é o raio-x do que nós estamos trazendo de clareza para desenrolar a sua vida, para desenrolar. Eu posso garantir para você que se você pegar o que eu estou te falando e você colocar em prática, não terá erro, vai ter mudança na sua trajetória, vai ter mudança na sua trajetória. Antes de eu falar a última parte, se você chegou até aqui nesse episódio, está assistindo desde o começo, entendeu que esse tema é interessante, começou a me ouvir, entendeu? Opa, esse camarada tá falando algo aqui que tá fazendo sentido aqui com a minha vida e ainda não se inscreveu, aí você tá de brincadeira, né? Aí você tá de brincadeira. Você precisa se inscrever nesse canal, porque todas as vezes que nós lançarmos um episódio novo, você vai ser comunicado, vai ser avisado e vai estar por dentro dos episódios, dos convidados, dos assuntos que são aqui falados e daí por diante. Então, se inscreve agora, aproveita aí, se inscreve nesse canal, deixa aqui a sua curtida. Talvez você fale assim no começo, eu não gosto de curtir sem antes saber do conteúdo. Será que até agora o conteúdo já não valeu a pena? Se valeu a pena, você já pode curtir agora. Já pode curtir e vou te dar ainda mais... Vou fazer ainda mais um pedido para você. Compartilha também. Compartilha esse episódio, porque certamente tem pessoas que estão procrastinando, que precisam ouvir essa mensagem. Tem pessoas que estão sem visão clara e precisam ouvir essa mensagem. Pessoas que estão se sentindo na solidão e estão pensando que é o fim do mundo e precisam ouvir esta mensagem. Tá bom? Então, olha aí, me ajuda, nos ajuda a entregar o conteúdo para mais e mais pessoas e alcançarmos mais e mais pessoas. Vamos para a última parte desse programa de hoje, do Essência Cast. A última parte que talvez está enrolando a sua vida, e essa aqui é muito séria, por isso que eu até deixei ela por último, é que você pode estar confundindo religiosidade com espiritualidade. Você pode estar com a vida enrolada e se você não tomar cuidado, você vai culpar a Deus, vai culpar a Cristo, vai culpar a palavra de Deus que não funciona na sua vida, porque você está misturando a religiosidade com a espiritualidade. Se você não sabe qual é a diferença de uma para outra, eu já falei em programas anteriores a este, eu já falei sobre o perigo da religiosidade e o que vem a ser de fato a espiritualidade. Mas para dar uma pincelada aqui, a religiosidade ela é muito voltada a rituais, ela é muito voltada
a dogmas humanos, não princípios bíblicos, dogmas humanos. A religiosidade, ela é muito voltada mais no estereótipo do que na sua essência, o seu interior, em quem de fato você é diante de Deus. E nessa confusão que as pessoas fazem, elas estão fazendo coisas que elas acham que estão sendo espirituais por causa daquilo, mas na verdade elas estão travando a vida dela. Como, por exemplo, quando você acredita que você faz parte de uma igreja, que você faz parte de uma comunidade, que você faz parte, você está debaixo de uma liderança e muitas das vezes você deixa a sua casa para trás, deixa a sua família em aperto, deixa os seus entes queridos, os seus familiares na mão, muitas das vezes porque você entende que precisa socorrer aquilo que você entende é obra de Deus. Como se a sua família não fosse obra de Deus, mas a igreja em si é obra de Deus. Confundindo você que a sua primeira igreja é a sua família. E quando você não tem uma família estruturada, não tem uma família voltada no altar de Deus, quando você não serve primeiro lá na sua casa, na sua família, dificilmente você vai conseguir dar certo lá fora. Então, nisso vem a sua cegueira. Nisso vem a sua falta de conexão real com Deus. Aproveitando aqui que eu estou falando com você, você é o que eu falo para você ou você é o que a Bíblia diz para você? Não sei se você percebeu, mas esse programa, e você pode olhar até os conteúdos do Essência Cast. Se tem uma coisa que não vai faltar nesse programa, é Bíblia. Por quê? Porque a preocupação do Essência Cast não é te ensinar dogma. A preocupação do Essência Cast não é te ensinar religiosidade, é te ensinar a espiritualidade, a vida real com Deus, a essência de Jesus Cristo, a presença do Espírito Santo dentro de você, falando, direcionando, norteando a sua vida. E quando você faz essa confusão, você acaba se enrolando, você acaba deixando de fazer o que você deveria, deixando de cumprir o que você deveria, e isso te atrapalha. Por conta disso, a sua vida está enrolada. Mas se você hoje se prontificar, você não precisa nem que eu esteja falando para você. Sabe o que você pode fazer? Aí na sua casa, onde você está agora, você pode, você mesmo, se reservar em um ambiente e você falar com Deus. Senhor, o Senhor é real mesmo? O que está escrito na sua palavra de fato é verdade? Se de fato é verdade, Senhor, me dá um sinal. Fala comigo. Quando eu for ler a sua palavra, que o seu Espírito Santo mostre para mim onde eu preciso de fato mudar. Porque eu tenho certeza que se Deus é vivo, se Ele é real, se Ele te responde, Ele vai te atender. Ele vai te atender. E quando você entender isso, pode ter certeza que a sua vida ela vai desenrolar. Esse foi o Essência Cast, o programa de hoje. Eu quero que você agradecer por você ter ficado conosco até aqui. Quero agradecer a você que já é o nosso inscrito nesse canal. Muito obrigado. É por causa de vocês que nós estamos aqui. Que você possa cada dia mais estar desfrutando de cada ministração, de cada convidado que nós temos aqui no Essência Cast trazido para abençoar a sua vida. E nós nos veremos no próximo programa com toda certeza e falando mais sobre fé, sobre inteligência, conhecimento que gera sabedoria. Tá bom? Um forte abraço para você, forte abraço para sua família. Fiquem todos com Deus e nós nos vemos na próxima oportunidade. Tchau, tchau.